Salve para todo mundo que está escutando aí. Meu nome é Pietro, tô aqui para começar mais um episódio do Conversas para Lugar Nenhum, o podcast feito a partir do projeto Coreografias de Resistência, que tem a intenção de falar um pouco sobre o processo de criação da obra Ásperos Tempos. Né? No episódio anterior eu falei um pouquinho sobre a trajetória antes de começar a fazer o Ásperos Tempos, e agora a ideia é falar sobre como é que foi esse início do processo, né? Assim, como que começou tudo. E para falar disso eu preciso falar do também uma coisa que tornou esse podcast, esse projeto possível, que é o edital da PNAB, né? Foi a partir de um edital da PNAB que eu pude começar a ampliar a minha pesquisa que começou lá no Nômade, né? Então, no, depois de já ter feito várias apresentações do Nômade, chega esse momento de escrita dos editais da PNAB lá em São Bernardo, e eu escrevo um projeto, né, esse projeto Coreografias de Resistência, para justamente poder criar uma peça nova para espaços urbanos, só que dessa vez, né, diferente do Nômade, que foi um solo, né, que só eu estava em cena, que só eu estava envolvido no processo. A ideia de Ásperos Tempos seria fazer uma peça coletiva, né? Tá com um grupo na rua e também partir, né, de um tema específico, né? O Nômade não tinha necessariamente um tema específico. Ele era sobre movimento, era sobre estar na cidade, né? Sobre esse nomadismo, sobre circular por esses espaços, sobre, enfim, é, criar essa relação com a cidade, mas sem necessariamente atrelar um tema, um significado, uma querer dizer alguma coisa, né? Já o Ásperos Tempos, né, é inspirado na obra de mesmo nome, né, no livro de mesmo nome do Jorge Amado, do grande escritor brasileiro Jorge Amado, que é um livro que conta a história de um período do Brasil, né, do período da ditadura Vargas, e como as pessoas lidavam com isso a partir de diferentes perspectivas, né? Aí o Jorge Amado, por né, ser um membro filiado do Partido Comunista Brasileiro, nesse livro ele vai falar sobre as experiências dos revolucionários que estavam lutando contra a ditadura do Vargas, mas é muito interessante porque no livro ele também coloca, de certa forma, um contraponto. Ele também coloca ali a experiência das pessoas ricas da época, que estavam ali participando daquilo, né? Que não necessariamente eram do governo, mas que tinham relações com o governo, etc. Né? Então é muito interessante, porque ele faz esse paralelo. E eu li esse livro, achei muito legal, né? E decidi que ele seria a base para criar essa peça, né? Não necessariamente com a intenção de contar a história, exatamente como está lá no livro, né? Mas de se inspirar nessa obra que fala sobre uma ideia, fala sobre uma perspectiva de sociedade, fala sobre a tentativa de viver em coletivo e que justamente entrava em consonância com o desejo de criar uma peça em grupo para espaços urbanos, né? Com uma temática política também, né? Que, enfim, tratasse dessa relação entre arte e política, né? É muito importante de dizer também que essa pesquisa já estava vinculada a uma pesquisa de mestrado que eu já estava desenvolvendo na Unicamp, né? Antes de mandar esse projeto para a PNAB, eu já estava matriculado e fazendo disciplinas no mestrado da Unicamp, com um projeto chamado Coreografias de Resistência, que também já tinha intenção de criar uma peça para espaços urbanos e, né, ali já pesquisando as relações entre arte e política, entre dança e cidade, né, só que foi só a partir do projeto, da aprovação no projeto, né, que eu pude de fato mergulhar nesse lado criativo mesmo, né? Porque até eu ganhar a lei de incentivo eu tava mais lendo, fazendo revisão bibliográfica, pesquisando artistas que também ou produziam nessa relação arte-política ou que produziam na relação corpo e cidade e entendendo como é que eu ia produzir também essa obra, né? E eu acho que é muito importante dizer que é, essa pesquisa ela tem também uma metodologia, né, uma escolha metodológica
que valoriza muito a prática, né? Que não é só essa pesquisa, né, que está só interessada nas referências, nas revisões bibliográficas. É uma pesquisa que se baseia numa metodologia chamada prática como pesquisa, né? Que, enfim, é uma das metodologias que entende essa relação entre teoria e prática de uma forma diferente do que se entende nas metodologias tradicionais, né? Eu acho que dentro do campo artístico é muito comum ter essas perspectivas diferentes, metodológicas, porque a gente, além de, né, ter artistas que pesquisam, por exemplo, sobre história, sobre outros filosofia da dança, do teatro, também tem artistas que a pesquisa é a produção, né? Então, por isso, também tem muitas pessoas que pensam metodologias, que pensam formas de pesquisar que envolvam a prática e que consigam trazer a prática para uma proximidade dessa legitimidade que a teoria tem, né? Então, esse estudo também tem esse propósito, sabe? Esse propósito de posicionar prática e teoria num mesmo patamar de importância para esse estudo, né? Então, ao mesmo tempo que no começo do processo, quando eu entrei na Unicamp, eu estava lendo, pesquisando artistas, pesquisando autores que falassem sobre os assuntos que eu queria falar, escrevendo, né? Eu também estava pensando na prática como que aquelas coisas da teoria faziam sentido com o que eu estava dançando, né? Ah, então foi a partir disso que eu consegui, de fato, né, escrever esse projeto para a PNAB, mandar ele e, enfim, ser aprovado, né? E aí, felizmente, a partir da aprovação desse projeto, eu tive a possibilidade de fazer com bastante qualidade esse processo em grupo, né? Porque como, diferente do Nômade, por exemplo, que era só eu não precisava necessariamente de uma remuneração, né? Porque como era só eu ali pesquisando, começando a entender o que eu queria fazer, não tinha essa necessidade. Mas como a minha intenção era trazer outros artistas para estar comigo, eu senti a necessidade de ter essa possibilidade financeira para que também essas pessoas pudessem estar comigo de fato, né? E tal, que eu pudesse ter artistas profissionais para criar comigo. E foi justamente o que felizmente consegui fazer, né? A partir, né? Consegui, enviei o projeto, foi aprovado. E a partir desse projeto eu abri um processo seletivo para selecionar artistas para a criação dessa peça. Fizemos ali, né, uma audição com cerca de 15 pessoas e desse grupo saíram 5 artistas com os quais eu trabalhei por alguns meses para criar essa peça, né? E eu acho que eu vou falar mais sobre especificamente o processo criativo de Ásperos Tempos e as apresentações no próximo episódio. Então eu vou usar esses últimos minutinhos aqui desse episódio só para falar um pouquinho também mais sobre essas referências, a perspectiva da parte do estudo dessa nova fase, né? Saindo do Nômade, saindo da especialização em técnica clausiana e entrando no mestrado em artes da cena na Unicamp, nesse novo programa, né? Já pesquisando a partir de outras referências, né? E, e como eu falei, né? Tendo como centro desse debate a relação entre arte política e corpo e cidade. Essas discussões eu fiz basicamente. Acho que eu vou separar, é mais fácil. A discussão sobre arte política ela foi feita basicamente a partir do diálogo com a obra de um autor chamado Jacques Rancière. É um filósofo francês que trata muito sobre a relação da arte e da política, né? Para fazer esse estudo, eu li 3 obras dele: A Partilha do Sensível, O Mal-Estar na Estética e O Espectador Emancipado. São 3 livros muito importantes dele que falam sobre isso, falam sobre vários assuntos que ele relaciona com a arte política. E a partir dessas discussões que ele coloca, e também o diálogo com outros autores, como André Lepec, eu trouxe também várias referências de artistas que produziam nesse binômio arte política e no binômio corpo e cidade.
Então, para fazer essa discussão da arte política, que está presente no primeiro capítulo da dissertação do mestrado, eu faço esse diálogo entre a, essa aproximação entre arte política no campo da filosofia a partir do Rancière e no campo criativo a partir da obra de vários artistas, né? É, isso também leva nesse texto ao entendimento de que existe uma diferença da política, da dramaturgia, do modo de fazer que está dentro do palco e que está na rua. E acho que isso é uma das coisas que é muito importante para esse processo. É entender como que produzir dança, estar na rua com dança e fazer dança na rua tem a possibilidade de criar significados específicos para esse tipo de produção que não são atingidos no palco. E esses significados, quando estão atrelados a um pensamento político, eles são potencializados, né? Porque é da mesma forma que se pensa o modo de fazer política, né? Porque a gente tem essa política mais tradicional que a gente entende, né, do Congresso, das câmaras de vereadores, enfim, dessas politicagens, né, que muitas vezes são, sim, cheias de malandragens, né? E a gente tem a política da rua, que é a política da mobilização social, das organizações, né? A gente que é de São Bernardo, por exemplo, tem um exemplo grandíssimo que foi as movimentações na época da ditadura militar, a campanha dos salários, né, feita pelos metalúrgicos, que deu origem ao Partido dos Trabalhadores, deu origem à trajetória do Lula, né? Então, e foi uma política feita nas ruas, né? E isso dá um tom diferente para essa política e faz essa política ser de uma outra ordem. E a minha lógica é que justamente pensar a arte levada para a rua também faz ela ser de uma outra ordem. Enfim, acho que falei um pouquinho também aí sobre a pesquisa. Próximos dois capítulos vai ser para falar exatamente do processo, do que aconteceu depois, das conclusões, enfim. Me despeço e até o próximo.